Queridos filhos e filhas, com muita alegria nós queremos celebrar a Eucaristia. Chegamos ao terceiro final de semana da Quaresma e fomos motivados pelo comentário inicial sobre a importância de celebrarmos juntos este mistério de fé. Hoje, quero convidar você que nos acompanha, principalmente por esta transmissão, para que você possa compartilhar com mais alguém, para que a evangelização alcance mais corações também. Estamos num tempo muito difícil e delicado. É o tempo que a pandemia nos limitou a celebrarmos de portas fechadas. Mas isso não impede de celebrarmos juntos, unidos pela oração. Estas intenções que nos foram apresentadas no início da missa são também as intenções que nós queremos unir aquelas que estão guardadas no silêncio do nosso coração. Portanto, celebremos com alegria este mistério da nossa fé através da Eucaristia. Iniciemos nossa Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a luz do Espírito Santo estejam com todos vós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Na Quaresma, o ato penitencial dentro da missa se torna mais e mais importante ainda, porque ele nos faz examinar a própria consciência. Examinemos nossa consciência e, arrependidos, pedimos perdão a Deus pelos nossos erros. Queridos irmãos e irmãs, chegamos então neste final de semana para celebrarmos juntos o terceiro final de semana da Quaresma. É a nossa caminhada que nos prepara para a Páscoa do Senhor. Gostaria de partilhar alguns pensamentos que, com base na palavra de Deus desta semana, vão permeando a nossa caminhada rumo à ressurreição, a Páscoa do Senhor. Eu inicio a reflexão de hoje trazendo em mente aquela palavra do Êxodo que nós ouvimos na primeira leitura. Nós estamos lá pelo capítulo 20. Até a Páscoa nós vamos retornar ao capítulo 12 para entender o contexto judaico. Como era a festa da Páscoa no tempo de Jesus? Este e outros elementos nós vamos ainda receber da palavra de Deus até a Páscoa, até a Semana Santa. Mas hoje, particularmente no terceiro final de semana da Quaresma, nós precisamos entender duas coisas a respeito do livro do Gênesis. O primeiro é o seguimento dos mandamentos de Deus. Hoje nós contemplamos esta leitura, os mandamentos de Deus. E o prenúncio, o início da leitura que nos levou para o seguimento dos mandamentos, é também um pequeno trecho que não pode ser lido ao pé da letra. Nós precisamos proclamá-lo à luz da palavra de Deus. Na hermenêutica nós estudamos que para entender um texto bíblico é bom que se tenha em mente o tripé, né? O texto, o contexto e o pretexto, certo? A palavra escrita, usar essa palavra, não camuflar, né? O contexto é como é que foi escrito aquele texto. Quais eram os elementos da época, o contexto em que a narração aconteceu, e o pretexto, qual foi a motivação, ou seja, o que aquele texto quis dizer para aqueles que foram, aqueles que escreveram, né? Qual a finalidade daquele texto. Nós estamos no Êxodo. O Êxodo é um livro extremamente importante para entendermos não Páscoa, mas a caminhada do povo prometido, né? A travessia pelo deserto, a saída do povo do Egito para a terra prometida. E lá encontraremos o sentido da Páscoa judaica, que vai nos dar o chão, o fundamento para entendermos a nossa Páscoa cristã. Somos judeus convertidos ao cristianismo, presta atenção, somos judeus convertidos ao cristianismo. A nossa raiz cristã tem o fundamento no judaísmo,
Então, depois de Cristo, passemos a segui-lo. Somos cristãos. E aí nós podemos entender, Deus está falando. Ele usa, na linguagem do texto, né? Ele usa esse pensamento. Deus castiga até a 4ª geração, mas Ele usa 1000 anos da misericórdia. Por isso não basta ler este texto ao pé da letra, porque se torna arriscado. Depois, agora estamos então no ambiente dos mandamentos. É uma chave de leitura para a vida espiritual de todo cristão. Viver os mandamentos, seguir os mandamentos, colocar os mandamentos em prática, é caminhar dentro do contexto cristão. Eu não vou aprofundar o sentido dos mandamentos, mas o caminho que eles nos apresentam. Depois Paulo, ele tem um pouco disso, né? Ele sempre coloca Jesus em evidência. O texto que nós ouvimos na primeira leitura, ele é pequeno e objetivo. Jesus é o centro, é o emblema de onde nós queremos chegar. Se nós pudéssemos nos espelhar em alguém para ser realmente um bom cristão, nós precisamos colocar em prática aquele pensamento de Paulo: sejamos imitadores de Cristo. Já é o suficiente. Depois, o terceiro pensamento, que provém do Evangelho, ele também nos ajuda nessa caminhada quaresmal. Hoje, a gente poderia dizer que Jesus foi radical. Jesus expulsa os vendilhões do templo. Ele expulsa aqueles que estão desnorteando, desvirtuando o real sentido do templo. Tanto que ele fala: não fazei da casa de meu pai uma casa de comércio. Queridos amigos, muito nós poderíamos falar sobre essa circunstância, mas eu quero destacar apenas um pensamento para relatar o nosso desejo de olhar com calma para a realidade. Tem muito templo se dizendo templo, mas é comércio, atualmente, é verdade. E aí eu não quero fazer alusão a nenhuma igreja, a nenhuma placa. Eu só quero dizer para ti, cristão, católico, apostólico, romano, aqui vale um entendimento do real sentido da igreja. Eu quero falar para você que diz assim, ó, aquele pensamento, né? Eu sou crente em Deus, eu acredito em Deus, eu sou católico, mas eu não vou muito na igreja porque eu rezo em casa. Abre os teus olhos. Este não é um bom caminho para ser um bom cristão, porque precisa estar no braseiro. A brasa da fogueira, ela vai apagando. É aqui a sementeira, é aqui que dá os frutos, é dentro da comunidade. Se você não se envolver com a tua comunidade, você estará sendo superficial na fé. Você estará comprando Deus, porque quando tu precisares de um sacramento, tu vai correr à igreja. E este não é um bom caminho. Você que fica muito acomodadinho, padre, é pandemia, eu sei. Agora é hora de ficar em casa mesmo, assistindo pela TV. Mas se a gente fica muito acomodadinho, né? Só lembra da igreja quando o filho está chegando na hora da catequese, ou quando você vai morrer, né? Ou quando tu precisa de um sacramento. Precisa, entre aspas. Deus não precisa de nós. Deus quer precisar de nós. É diferente. Se você pensa que não precisa de Deus, mude o teu pensamento e pensa que você pode querer Deus. Você pode precisar Deus. Quando você pede uma coisa emprestada para alguém, você pede de um inimigo ou de um amigo? Não, você pede de um amigo, de quem você gosta. Então, é bom poder servir quem amamos. Deus gosta muito de nos servir. E para amá-lo de verdade é necessário envolver-se, não tornar a casa de Deus um comércio. Você que fala, eu vou pagar o dízimo porque eu preciso batizar o meu neto, meu sobrinho, a minha afilhada, o meu afilhado. Muda essa linguagem, tá? Pagar dízimo é um termo extremamente errado para a nossa fé. Ele desconstrói, né? Ele não constrói. Então, o dízimo é devolver a Deus aquilo que em mim eu reconheço como graça.
devolver com gratidão aquilo que eu sou. Não é pagar, dízimo não é taxa. Cabe um pensamento sobre o dízimo para encaixar na leitura de hoje sobre os vendilhões do templo, porque a proposta do dízimo, repito, o dízimo católico, apostólico, romano, tá? Presta atenção, estude sobre a nossa fé que você vai entender. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. A proposta do dízimo nosso, da nossa igreja, é extremamente profundo na fé, porque ele me faz fazer parte, ele me traz sentido de pertença e ele me compromete com a vida do outro que é meu próximo, é meu irmão. E a vida do outro que é meu próximo e meu irmão não é só nos momentos de festa, alegria, nos momentos de graças e bênçãos, é nos momentos em que ele precisa de dor, de tristeza e de superações também. Outro dia eu vi numa frase aí nos Instagram da vida, né? Padre Fábio de Mello destacou um pensamento assim: amigo de verdade não é aquele que nos junta quando a gente cai, aquele que nos ajuda a levantar, é aquele que suporta as nossas alegrias. E sabe que se você parar bem para pensar, tem fundamento? Tem mais pessoas que nos ajudam a levantar quando a gente cai, até por curiosidade, não estou desmerecendo, mas é verdade. Amigo de verdade é aquele que suporta a nossa ascensão, a nossa superação, a nossa conquista. Esse é amigo de verdade. Voltando, cabe um pensamento para retratar o dízimo católico, apostólico, cristão sobre os vendilhões do templo. Não é comércio a nossa igreja, não pode ser. Tem algo errado se você pensa assim. Então hoje Jesus expulsa os vendilhões do templo para nos mostrar o verdadeiro sentido da igreja, o real sentido da casa do Pai. Este é o pensamento do evangelho de hoje. Jesus é radical. Jesus quebra, ou seja, chuta o balde, ele quebra a mesa para dizer: não façam do meu Pai, aliás, não façam na casa do meu Pai uma casa de comércio. É para nós pensar durante toda essa terceira semana da Quaresma, porque assim nós estaremos também aprofundando a nossa doutrina, aprofundando a nossa caminhada quaresmal, e assim os nossos exercícios espirituais vão se fazendo também. Para terminar a reflexão, a homilia de hoje, eu quero trazer um pensamento que a igreja vive na atualidade. Hoje, durante esta semana, o Papa Francisco visitou Bagdá, visitou o Iraque. É uma visita extraordinariamente única. É um momento histórico para a igreja e para a humanidade também. O nosso representante de Pedro visitando a terra verdadeira de missão. Você pode dizer assim: a visita do Papa no Iraque é uma visita que vai ajudar a pequena porção cristã católica que tem lá. Realmente isso é verdade. É muito cristão pensar assim, mas é muito mais. O significado da visita do Papa Francisco é extremamente missionário. E eu digo mais: há tantas críticas que aconteceram sobre a campanha da fraternidade desse ano, pelo fato de ser ecumênica. Eu acho que faltaria um pouquinho de discernimento aos mais caluniadores, né? Um pouquinho mais de entendimento, porque realmente tenham seguido a campanha da fraternidade. Não é para causar polêmica e ela não é maldosa, ao contrário, ela quer somar para a igreja. A CNBB não é um bicho de 7 cabeças, quer somar para a igreja. Precisa estar organizado? Sim, convenhamos, certo? Agora as coisas se unem. Campanha da fraternidade ecumênica e o que o Papa está fazendo? Lá na terra de missão, num povo que só pensa em guerra e que vive da guerra uma boa fatia da história, ele está sendo um missionário ecumênico. Ele está fazendo o que a campanha da fraternidade está fazendo no Brasil, na América Latina. É o funcionamento de poder dialogar. É isso
que eu gostaria de partilhar sobre esse pensamento que se encontra, né? A campanha da fraternidade desse ano trata de diálogo. É para a gente conversar com o diferente, conversar com aquele que pensa diferente, que professa a fé um pouquinho diferente da nossa. E olha o que o Papa Francisco faz. Ele vai na casa do diferente e diz: nós somos a favor da vida, calem-se as armas, abracem a paz. Por isso o Papa Francisco foi chamado, e eu digo assim com um ardor no coração, o homem, o mensageiro da paz. Merece, Papa Francisco merece esse título, o mensageiro da paz, porque ele foi no espaço de guerra, no território de guerra, e pregou e levou a paz. Que Deus nos abençoe, e que Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, seja realmente o mensageiro da paz que faz o espelho que a nossa vida merece. Que a caminhada quaresmal nos leve para o verdadeiro mistério pascal de forma sóbria, sadia e peculiarmente construtiva. Que você e eu sejamos cristãos melhorados após esta caminhada quaresmal e depois desta Páscoa também. Unidos a todas as intenções, a todos os pedidos de oração, aos enfermos desta pandemia, vamos professar a nossa fé em Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje então nós não teremos avisos, mas certamente nos próximos dias nós teremos sim. Vamos ver agora para o início da semana como vamos ficar. Certamente nós teremos novo decreto e aí voltaremos a dispor nas mídias sociais para socializar então a caminhada pastoral para os próximos dias na nossa paróquia Nossa Senhora do Caravaggio. Reforço ainda aquele pedido que faço sempre: se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, entra lá no YouTube, procure a paróquia Nossa Senhora do Caravaggio de Agronômica Santa Catarina e ainda compartilha com mais alguém, convida mais alguém para que a gente alcance aí um número mínimo de pessoas para podermos transmitir também ao vivo através do canal do YouTube. Agradeço nossa equipe de liturgia, de cantos, né? Animadores, ministros, pessoas de boa vontade que aqui estão nos ajudando nesta transmissão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Caravaggio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Bom e abençoado domingo a todos. Um barco, uma rede deixados na praia bem perto do mar. Falavam de homens que foram o reino de Deus anunciar. Oh, 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 eu quero tua voz escutar. Oh, 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 eu quero teu reino anunciar. A rede lançada na fé, lançada na força do amor.